Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 a 5. Estamos numa reta final, estamos na reta final do sermão de Jesus. Estamos caminhando para a conclusão do sermão. Jesus está fazendo as suas últimas considerações, está se aproximando do fim do sermão. E ele vai preparar o caminho para apresentar a regra de ouro. Regra de ouro que só vamos encontrar no versículo 12. Até lá precisamos percorrer muitos passos. São 3 pelo menos. E hoje o primeiro passo, que vai do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos trabalhar uma passagem em que Cristo está novamente falando dos olhos. Novamente os olhos estão aqui em jogo. E dessa vez você verá que Jesus há de chamar os seus discípulos a enxergarem a si mesmos com clareza. Versículo 6, você vai descobrir que o segundo passo é enxergar o outro com clareza. E o terceiro e último passo antes da regra de ouro é enxergar a Deus com clareza. Versículos 7 a 11. Então começamos hoje com a exposição da primeira parte, o primeiro passo, versículo 1 a 5, enxergar a nós mesmos, para na semana que vem aprendermos a enxergar o outro, de hoje a 15, enxergar a Deus com clareza. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra de Deus: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Oremos. Pai, fale conosco através de Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos ilumine e que os nossos olhos sejam tratados pelo Senhor. Trata com o nosso coração, Senhor. Trata com as nossas áreas de resistência. Transforma a nossa vida de dentro para fora. Nos faz mais parecidos com o Senhor Jesus, Teu Filho. Assim oramos, clamando pela luz do Teu Espírito. No nome de Jesus oramos, amém. Enxergar a si mesmo com clareza. É muito diferente de te enxerga, cara. O que você está pensando que você é? Enxergar a si mesmo com clareza é a consciência de si. Saber-se, conhecer-se. Jesus caminha para o final do sermão, olhando para os seus discípulos, olhando para Pedro e todos eles. E diz a eles uma das frases mais mal interpretadas da história da interpretação do Sermão do Monte de Jesus.
não julguem. Tanto é assim, que quando você pensa alguma coisa do irmão e fala, vem sempre um irmão piedoso, mas carente de interpretação bíblica. Os irmãos, não julga, não pode julgar, irmão, se julgar, você vai para o inferno. Jesus disse para não julgar, irmão. Aí toda vez, faz o seguinte, todas as vezes que um irmão piedoso chegar dessa forma, dizer, não julgue, levanta para ele 3 versículos. Diz assim, então, irmão, vamos fazer o seguinte, abre aqui o texto comigo, faz comigo agora, abre o seu texto em Mateus 6. Observa aí o versículo 5, o que diz aí no versículo 5 de Mateus 6? Vocês já sabem que vocês leram comigo esses textos nas semanas passadas. Versículo 5, aliás, versículo 5, e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Isso não é julgamento? Versículo 7. E orando, não use vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Ele não está julgando? Ou então, versículo 31 e 32, em que ele diz, não é? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem se preocupa com essas outras coisas são gentios. Isso não é um julgamento? Claro que é. Em um momento Jesus está dizendo que não podemos julgar. Então para com isso. A Bíblia não está dizendo que você não pode julgar. Então vem a pergunta, mas Jonas, está escrito, não julguem. Então o que Jesus quer dizer com isso? Pronto, é isso que a gente vai fazer hoje. Se hoje a gente sair daqui sabendo o que Jesus está dizendo por não julguem, já nos demos por felizes. Porque, obviamente, quando a gente fala de julgar, a gente não está falando aqui, de forma alguma, que Jesus está defendendo uma espécie de relativismo, uma espécie de cultura em que não podemos julgar os atos das pessoas, não podemos julgar o que as pessoas dizem, não podemos julgar o que as pessoas fazem, as pessoas estão blindadas contra qualquer juízo. Não estão blindadas contra qualquer juízo. E Jesus não está falando desse tipo de juízo. O que está em jogo aqui não é o juízo meramente, mas o que está em jogo aqui é a crítica que podemos fazer a alguém sem a consciência de quem nós realmente somos. É o julgar sem ser consciente de si. É o julgar sem a clareza com relação a si mesmo. É o julgar que parece ser incapaz de olhar para si mesmo com clareza e que impede não só a gente de enxergar o outro com misericórdia, mas nos impede de enxergar o quão pequenos somos. É o julgamento que, pela cegueira de si mesmos, nos faz sentirmos superiores ao outro. É o julgamento do outro por alguém que não tem consciência de si e que se acha superior ao outro e que, portanto, se achando superior ao outro, não sendo superior ao outro, massacra com uma medida desproporcional o pecado do outro. É disso que Jesus está falando e é isso que Jesus quer proibir aos seus discípulos fazerem. Para compreendermos esse julgamento que é condenado por Jesus, a estrutura do texto ajuda muito. Como em todas as outras passagens,
Jesus prega ensinando e dando exemplos, lembram disso? Sempre ele ensina, dá um exemplo, ensina, dá um exemplo. Se você está acompanhando as nossas exposições do Sermão do Monte, você vai ver que Jesus lança a doutrina, logo em seguida apresenta um exemplo para justificar e explicar essa doutrina. A mesma coisa acontece na passagem que nós lemos hoje, contra a homilética batista. O sermão hoje não é de 3 pontos, mas de 2 pontos. Os 2 pontos que correspondem às duas partes que consistem a estrutura desse texto. O ensino que Jesus vai dar, que é os versículos 1 e 2, e o exemplo que Jesus vai dar para explicar e justificar o ensino, que são os versículos 3 a 5. Vamos observar os versículos 1 e 2 que dizem respeito ao ensino, para entendermos a condenação que Jesus faz a este tipo de julgamento sem consciência de si. Para que você entenda que tipo de julgamento é esse que Jesus está condenando. Versículo 1 e 2 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não julguem sem misericórdia, para que vocês não sejam julgados sem misericórdia. Como a gente consegue provar isso? Como a gente consegue provar que Jesus está dizendo isso? Como a gente consegue encontrar no texto o fundamento para o fato de que Jesus não está condenando qualquer tipo de julgamento, senão um tipo específico de julgamento? Primeiro, considerando o fato de que Jesus não está aqui tratando dos julgados, mas dos julgadores. Jesus não está tratando nesse texto daqueles que estão sendo julgados, daqueles que estão sob julgamento, daqueles que estão sob juízo. Jesus está falando daqueles que estão sob o ato de julgar, os que estão julgando. Jesus não está proibindo que todos julguem, mas Jesus está proibindo que julguem de uma maneira que ele vai explicitar à luz de tudo que ele vai dizer a seguir. Primeiro, observe que Jesus está dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados. Ou seja, Jesus está chamando a atenção para o fato de que existe uma proporcionalidade. Os nossos juízos pressupõem proporcionalidade. Quem é do direito sabe que a noção de justiça é a noção das proporções, dar ao outro o que lhe é de direito. Justiça, portanto, é a medida proporcional, não é a desmedida, mas é a boa medida, é a parte que cabe. O que Jesus está chamando a atenção é para o fato de que os discípulos não devem julgar para não serem julgados. Mas julgar de que forma? De que forma o ser julgado quando julgamos pode ser um prejuízo para nós, se julgar é algo bom? A não ser que julgar nesses termos que Jesus está considerando não seja o julgar que é bom, mas o julgar que deve ser rechaçado. Que julgar é esse que está sendo rechaçado por Jesus, que não é todo julgar? É o julgar que pressupõe essa proporcionalidade. Observe o versículo 2. Pois com o critério que vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. A proporcionalidade do julgamento conta com 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, conta com o critério. Segundo lugar, conta com a medida. Sobre quais critérios você julga um irmão que está em pecado? Qual seria o critério? Para quem você olha quando você julga um irmão em pecado? Para quem? Essa é a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Para quem nós olhamos quando julgamos alguém? A falta de consciência de si não permite que o critério seja Jesus,
mas que o critério sejamos nós mesmos. Nós nos achamos pauta, nós nos achamos critério, nós nos achamos o padrão. Somos então nós a fonte do juízo, somos nós a fonte do julgamento, somos nós a fonte, portanto, daquilo que Jesus está contrariando nessa passagem do Sermão do Monte. Olhamos apenas para o outro, olhamos apenas para o pecado do outro, não conseguimos olhar para nós, não conseguimos considerar nossa própria vida, não conseguimos fazer a sequer pergunta: e se estiver um ponto cego? E se eu estiver errado? Se eu estiver errado e eu estiver usando uma medida tão pesada, o que acontece se for o contrário? E se isso virar contra mim? Jesus está dizendo que aquele que não tem consciência de si, ele não pensa essas coisas. A única coisa que ele enxerga é o irmão em pecado. E para nós isso é muito importante, porque uma igreja não consegue se solidificar sem aquele discipulado que vinha acompanhado de uma supervisão entre os próprios irmãos. E se nós não sabemos julgar os nossos irmãos, nós não conseguimos restaurar em absolutamente nada as suas vidas. Então observe o que Jesus está dizendo: pois com o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados. Se o critério, se o padrão é o padrão que você estabelece como sendo o padrão correto, você então pode estar vendo o pecado no seu irmão, não mais olhando para um critério que seja fora você está olhando você mesmo. E olhando você mesmo não como você é, mas como você pensa que você é. Nós temos uma arte, que é a arte do nosso coração, que é chamada de auto-engano. Essa é a arte que a gente usa para reimaginar nosso eu, para repintar nossa identidade. Nós temos a capacidade de imaginar quem nós somos e acreditar nisso. Ou seja, temos a capacidade de criar uma mentira sobre quem nós somos e acreditar na mentira de quem nós somos. A consciência de si, ela não suporta ídolos, ela não suporta imagens construídas por nossa alma. A consciência de si, ela destrói as nossas imagens próprias. Elas destroem a nossa maneira de olhar para nós mesmos como nós gostaríamos de ser, e mostra para nós quem nós realmente somos, e nós não queremos ver, não queremos enxergar, porque a imagem da consciência de si não é a imagem que gostaríamos de ter de nós mesmos. Me dirijo então a você que está assombrado com o seu profundo eu interior. A consciência de si é o assombro com o seu próprio eu. É o assombro consigo mesmo. Como eu posso pensar, fazer e agir desta forma? Segundo, não é só um critério. Jesus diz que há uma medida. A medida, ela pode variar dependendo do seu humor. Se o critério para o julgamento é você mesmo, a imagem que você produziu de si mesmo, então a medida que Jesus está trabalhando aqui é o rigor com que nós tratamos o pecado do outro. E dependendo da maneira como nós nos enxergamos, se nos enxergamos quase como se fosse um anjo, o rigor na comparação que a gente pode estabelecer com o outro é tão dura que a gente pode massacrar o julgado. Jesus está dizendo: o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos.
Mas até aqui ainda não está claro. Você deveria agora, nesse exato momento do sermão, estar pensando assim: mas isso ainda não me diz que eu não posso julgar. Eu ainda quero provas, Jonas. Eu quero provas, porque eu odeio esse negócio de julgar. Então não quero que ninguém julgue. Então esse negócio de que há possibilidade de julgar para mim não está muito certo. Quero ver no texto. As coisas precisam vir à tona conforme Jesus vai construindo o raciocínio. E ele primeiro está dizendo: não julguem, para não serem julgados. Cuidado, porque vocês podem usar um critério, e se esse critério for usado com vocês em relação ao outro, será que vocês suportarão esse critério quando for vocês? Será que a medida que vocês estão usando para julgar, será que vocês suportarão se essa medida for aplicada a vocês? Então o que Jesus está dizendo: será que quando vocês julgaram, vocês estavam se colocando no lugar e pensando: e se fosse eu? Ainda não está claro. A gente precisa dos exemplos. E Jesus dá os exemplos. Começa no versículo 3 a 5, essa é a segunda parte do nosso sermão de hoje. Na segunda parte do sermão, Jesus vai dar os exemplos, vai do versículo 3 ao 5. Jesus diz: por que você vê o cisco no olho de seu irmão, mas não repara na trave que está no seu irmão? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco no seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave no seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Como sei que o tipo de julgamento que Jesus está condenando é esse tipo de julgamento em que há a ausência da consciência de si? Pelos exemplos que ele dá. Imagine a cena, o cara com uma bola de basquete no olho, olhando para o outro dizendo assim: você está com um cisco no seu olho, deixa que eu vou tirar isso aqui, porque você está com os seus olhos sujos com uma fuligem. O que Jesus está mostrando para eles? Jesus não está dizendo que o julgado não tem cisco no olho. Ele tem cisco no olho, sim. O cisco está lá no olho dele. Jesus não está preocupado com o cisco do olho do irmão, porque ele sabe que aquele irmão está com cisco no olho. O que Jesus está preocupado é com a atitude do discípulo, que ao ver o cisco no olho do irmão, não consegue enxergar o cisco no seu próprio olho, a trave que está no seu próprio olho, a viga que está no seu próprio olho. Ou seja, Jesus está falando de uma cegueira. Essa cegueira nos impede de enxergar quem nós somos. Não tem nada mais gostoso do que falar mal dos outros, não é verdade? E diga que não, não tem nada mais gostoso, nada mais adâmico, nada mais pecaminoso do que a gente falar mal dos outros. Jonas, eu nunca falei mal de ninguém. Essa igreja não é para você, tá? Porque aqui, por enquanto, a igreja não é o céu. O céu você vai precisar de uma outra passagem, um outro ritual, e nós não estamos dispostos a ir adiante com esse ritual com você. O céu está lá, em outro lugarzinho. Aqui é outro lugar. Aqui é lugar para pecadores, que julgam toda hora. Que se não julgam com a boca, julgam com os olhos, julgam com o coração, julgam o tempo todo. Jesus está preocupado com um tipo de julgamento. Um julgamento que é feito sem a consciência de si. Um julgamento em que eu consigo olhar para o outro, ver a fuligem no olho do outro. Como assim eu fui capaz de ver o erro do outro, mas não fui capaz de ver o meu próprio erro? A gente precisa parar um pouquinho agora, meus irmãos. Porque a beleza da igreja está nisso. A beleza da igreja está no fato de que nós não temos olhos suficientes para ver a trave no nosso olho. Conseguimos, veja o que Jesus está dizendo, você consegue perceber? Jesus está dizendo que o seu olho é tão bom, tão bom, tão bom, que você consegue enxergar um cisco, mas ele é tão limitado, tão limitado, tão limitado, que não consegue enxergar uma bola de basquete no seu olho.
É um exagero, é uma hipérbole. O que Jesus está dizendo não é que o seu juízo do cisco do olho do irmão está errado. O que Jesus está dizendo é que você consegue enxergar facilmente o erro do outro, mas você não consegue enxergar facilmente o seu erro, a sua falha, aquilo que está pegando nos seus olhares. Vamos parar um pouquinho aqui. Se você abre, por exemplo, a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, e lê os versículos 1 a 7, você vai encontrar ali uma história belíssima, mas é uma história muito doída ao mesmo tempo. Davi fez o que fez, traiu, aprontou, botou o seu soldado para ir numa batalha em que ele não sairia dali vivo, e contou uma história, fez uma imagem de si, irretocável. Ele está imerso na falta de consciência de si, ele está imerso na ignorância de si, ele está mergulhado na incapacidade de enxergar seus próprios erros e falhas, ele não está conseguindo enxergar a si mesmo. E aí a Bíblia fala que Natã chama Davi para uma conversa, não é isso? Essa conversa é uma conversa dura, não é? Mas ela começa com uma história. Ele conta uma história, e aí depois, quando ele vê que essa história reflete o ato de um criminoso, ele diz: onde está esse desgraçado? O critério é o ódio, ele não aceita, ele sabe que aquilo está errado. E a medida, qual é a medida? Tem que matar esse cara, tem que acabar com esse cara. Veja o critério, a medida, ele quer destruir aquele cara. Natã chega e diz: tu és esse homem. Naquela hora, Davi cai em si. A consciência de si, meus irmãos, ela não acontece por sua própria vontade. Não adianta você falar assim: olha, eu vou fazer uma introspecção aqui, eu vou fazer uma análise interior tão profunda, que nem Sócrates fez na vida dele. Vou dizer com todas as letras quem eu sou, sem ter que pagar conta de analista, sem ter que pagar conta de nada de terapeuta e sem recorrer a aconselhamento bíblico, qualquer que seja. Vou simplesmente mergulhar de cabeça no meu eu interior, no mar de profundidade que é a minha consciência, e eu mesmo vou descobrir quem eu sou, eu mesmo vou descobrir minhas áreas de resistência, eu mesmo vou lidar com as minhas áreas de resistência, eu mesmo vou lidar com tudo isso. Meu irmão, minha irmã, você não lida com essas coisas, você não tem tato para isso, você não tem sensibilidade para isso. Deus te deu sensibilidade profunda para enxergar isso no irmão. Deus te deu uma sensibilidade profunda para você enxergar isso no outro. Mas Ele não te deu olhos tão profundos capazes de você conhecer seu próprio coração. Seu próprio coração. Não somente isso. Essa nossa ignorância de si, ela gera algo abominável. Veja o que diz o versículo 4. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho. Imagina um cara com uma trave no olho. Deixa eu tirar o cisco do seu olho. Olha que situação ridícula. Deixa eu tirar o cisco do seu olho. Sentimento de superioridade. A falta de consciência de si, ela nos cria o senso de que somos superiores. E por isso não nos equiparamos. Por isso a gente não se coloca no lugar. Por isso a gente não se percebe. E é por isso que a igreja precisa. Porque, ora você vai ser Davi, meu irmão. E o seu irmão vai ser seu Natã. Ora, vai chegar para você e dizer: olha, você não está enxergando as coisas direito, e você vai ficar quase endemoniado, porque claro que eu estou enxergando. Quem disse que eu não estou enxergando? Eu estou vendo sim.
A prova de que você não está vendo é que você ficou tão nervoso. Mas tem hora que é você que vai ter que mostrar o cisco do irmão. Para mostrar o cisco do irmão, para julgar um irmão, tem um jeito para fazer isso. Jesus está dizendo, não julguem, mas Ele está dizendo, não façam desse jeito. Se for para cuidar de um irmão sem ter consciência de si, não faça isso. Então o que Jesus está dizendo? Hipócrita. Olha que coisa curiosa, o desfecho da argumentação de Jesus é Jesus julgando. Hipócrita, olha Jesus julgando, você está dizendo, ó, está vendo você que ficou dizendo aí, não pode julgar, não pode julgar, não pode. Jesus já está lá julgando você. Você que não tem consciência de si, você que julga o seu irmão como se você fosse superior, como você estivesse acima do bem e do mal. Você que julga o seu irmão, você que condena o seu irmão, mas não se coloca no lugar dele, não se enxerga, não vê seus erros, não vê suas falhas, não trata suas falhas, não trata seus erros, se considera superior. É você que Jesus está chamando de hipócrita. Você entende o que a Bíblia está dizendo? Não é fácil a gente ouvir isso quando a gente tem uma trave no olho. Todas as vezes que acontece uma coisa desse tipo, sempre Deus manda alguém muito amoroso até nós, que não vai chegar dizendo assim, você é um hipócrita. Vai começar contando uma historinha. Às vezes a Ju conta uma historinha para mim. Eu fico endemoniado, irmão, não fico bem não. Eu fico assim, eu vou matar essa mulher, Senhor. Como ela está vivendo comigo? Ela está do meu lado ou não está? Caramba, ela tem que ficar comigo agora. Não, é a historinha. Que droga de história. Por que ela teve que contar essa história? Porque essa história me fez ver o que eu não queria ver. Eu mesmo. E a gente não gosta de olhar no espelho e dizer assim, caramba, eu não sou o santo que eu achava que eu era. Eu tenho erros. Eu também falho. Eu também tenho imprecisões sobre meu caráter. E se eu não tiver misericórdia, o meu julgamento vai vencer a misericórdia. E o que Jesus está ensinando é que esse julgamento que vence a misericórdia não é bem-vindo entre os discípulos. Não julguem se o julgamento vencer a misericórdia. O que Jesus está dizendo é o oposto disso. Jesus está falando de um julgamento cuja misericórdia exerce o triunfo. A misericórdia vence o juízo. E a misericórdia, meus irmãos, só acontece quando nós olhamos não para o irmão com cisco no olho, não tanto quando nós enxergamos por causa de um outro irmão a trave nos nossos olhos, mas quando vemos os espinhos na cabeça de Jesus, que foi condenado. As multidões não mediram esforços em julgar Jesus. Jesus poderia julgar todos eles. Jesus poderia julgar você. Olhe para as ofensas que você fez a Jesus. Todas elas agora. Enumere aquelas que você consegue lembrar, porque eu sei que são tão contáveis que você jamais conseguiria chegar ao fim. São incontáveis, na verdade. Mas aquelas que vierem à mente, aquelas que ofendem a santidade de Deus, aquelas que ofendem ao teu Senhor, aqueles maus pensamentos, as falhas que você comete diariamente, comece a passar todas elas como um filme na sua mente. E se Jesus não agisse com misericórdia sobre você, e se não houvesse graça de Jesus sobre você, e se Jesus não derramasse amor e perdão sobre você, e se Jesus não sangrasse por você, e se Jesus não desse a sua vida por você, entende, meu irmão, entende, minha irmã? Jesus não tinha uma trave nos olhos
quando ele disse: hipócritas. Jesus julgou sem ter nenhuma trave nos olhos, mas tinha consciência de si, sabia de sua santidade e pureza. Quem conhece mais a Jesus do que Jesus mesmo? Alguém poderia dizer: Senhor, eu conheço mais o Senhor do que o Senhor mesmo. Sabe quem nós somos, sabe quem Ele é. Poderia pesar a sua mão sobre nós, mas nos perdoou, nos salvou. Qual foi a medida que usaram para Jesus? Qual foi a medida e o critério que usaram para julgar a Jesus? Qual foi a medida e o critério que Jesus usou para salvar você? Foi desproporcional o que fizeram com Jesus. Não tinha proporção nenhuma. Quem estava condenando a Jesus estava numa treva interior, sem o menor vislumbre de si mesmo. Na cruz, Cristo poderia ter pesado sua mão, mas a medida da justiça de Cristo não é pobre em misericórdia, mas transborda em graça, amor, perdão. Essa misericórdia é a mesma que transborda até hoje e que triunfa sobre os nossos julgamentos cegos. Jonas, eu achava que a gente ia falar do desgraçado, mas a Bíblia está falando de mim hoje. Está falando de todos nós, dessa nossa sanha de julgar sem misericórdia, de julgar sem termos consciência de quem nós somos. Aquele que julga com consciência de si, não fala com o irmão de cima para baixo, mas fala de joelhos dobrados, com lágrimas nos olhos, dizendo ao irmão: o teu pecado eu conheço, não porque eu te vi pecar, mas porque eu me vi pecar. Vem dobrar o joelho aqui comigo. Vem orar comigo e clamar pelo perdão do Senhor, para que Ele nos lave de todo pecado e impureza. Você acha que isso só vale para irmãos? Sua esposa, ela é crente, não é? Talvez você tenha que dobrar o joelho com ela. Talvez você tenha que dobrar o joelho com ele. Talvez você tenha que dobrar o joelho hoje com um filho. Talvez você tenha que dobrar o joelho com um pai. Porque talvez o julgamento foi tão pesado, tão pesado, tão pesado, que você perdeu de vista os seus joelhos. Perdeu de vista que o seu sustento é de barro, que a sua estrutura é pó, que perdeu de vista quem você é. Eu não quero orar por você nessa manhã, porque se eu fizesse isso, eu já estaria incorrendo no mesmo crime que Jesus está pedindo para que a gente não faça. Quero orar com você, se possível dobrar os joelhos, mas pedir que o Senhor nos dê misericórdia, graça, porque os nossos critérios e medidas são muito altos. A gente escolhe, a gente afasta, a gente traz para perto,
a gente expulsa. Sob quais critérios? Sob quais medidas? Meu convite é você que não consegue enxergar a si mesmo. Jonas, eu sou ignorante de mim mesmo. Eu sinto que eu tenho um ponto cego aqui. Como eu saio disso? Olha para Jesus e faz como Ele. Faz como Ele. Não faz como Ele faria. Faz como Ele fez. Como Ele reagiu. Como Ele agiu. Como Ele atuou. Como Ele se livrou de emboscadas. Como Ele, percebendo que não podia se livrar de emboscadas, reage às emboscadas. Talvez seu patrão está te perseguindo. Talvez um amigo está te perseguindo, uma amiga está te perseguindo, quer puxar teu tapete. E aí você facilmente pode se achar a pessoa mais santa desse mundo, só porque você está sendo objeto de perseguição. Mas você não é santo. Você também é miserável. Você também é pecador. Você também carece da graça de Deus. Você também precisa de perdão. Você também precisa de amor. Você também precisa vencer o ódio. E ninguém vence o ódio com orgulho. Ninguém vence o ódio também com cegueira. Por isso que a gente precisa ouvir as historinhas. Eu quero encorajar você a contar historinhas para o irmão que não tem consciência de si. Essas historinhas são uma bênção, porque essas historinhas têm uma só razão de ser. Elas vão sendo contadas, e ali a pouco a gente manifesta o nosso ódio, e aí dali a pouco, mas por que eu estou tendo ódio se eu estou fazendo a mesma coisa? Então, quando isso acontece, o chão é o nosso limite, a gente dobra os joelhos, e quando a gente dobra os joelhos, a relação entre um pai e um filho é redimida. A relação entre uma esposa e um esposo é redimido. Entre irmãs e irmãos de uma igreja são relacionamentos redimidos. Jonas, meu coração está duro. Ah, mas ele não é tão duro assim. Não é tão duro ao ponto de resistir o sangue de Jesus que redime todo o povo de Deus. O sangue de Jesus nos faz lembrar que a gente não precisa seguir a nossa natureza, de que a gente pode seguir a natureza do Redentor. Para isso, o que precisa fazer? Não adianta comprar, não adianta terceirizar, não tem produto, não tem pílula, não tem vacina. Imagina a vacina contra o ódio do irmão. Não tem vacina para isso. Que bom se tivesse, mas não tem vacina. O que se faz? Perca a batalha. Não vença. Não queira vencer. Tire essa vontade de vencer a batalha. Sabe aquela coisa que eu tenho que vencer? Esses dias eu estava no trânsito, me fecharam, meus irmãos. Parece que a legião entrou no meu carro naquela hora. Não pode fazer isso. Imagina, como faz um negócio desse? Aí eu fui pensando, não, o que Marco Aurélio diria? Os estoicos diriam numa hora dessa. Não, você tem que ficar quieto. Você não pode, né? Você tem que desenvolver um certo distanciamento, seja indiferente. Aí do outro lado eu ouvi Epicuro dizendo para mim, não, vai com tudo, liberta todo esse demônio que está dentro de você, porque é isso que vai te dar paz, vai para cima, persegue o desgraçado. Ainda bem que em terceira opinião apareceu Jesus pendurado no madeiro. Eu estava quase pedindo perdão por estar no caminho do cara. Eu quero orar com você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Porque a gente vence perdendo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vencemos perdendo.
todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes que eu quis vencer, eu perdi. Me lasquei. Falei, Senhor, não está certo isso aqui. Todas as vezes que a gente perde por amor ao Senhor, a misericórdia triunfa. Jonas, é difícil perder. É difícil. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de você? Você nunca parou para pensar que você não consegue pensar sobre você mesmo de forma correta, criatura? Você já é um falso testemunho de você mesmo. Confie no Senhor, confie nele, olha para ele. Vai doer, levar o prejuízo é ruim. É. Mas esse prejuízo recomeça tudo. Estou pregando aqui e tenho tanta coisa para perder. Eu quero orar com você, para Deus nos ajudar a perder. Eu sei que eu preciso perder, e eu sei que você também precisa perder. E eu quero orar com você, para a gente seguir os passos de Jesus e olhar para a cruz. A cruz é o maior emblema daqueles que ganham perdendo. Vamos fazer isso, meus irmãos?